A figura de Lilith é uma das mais fascinantes e complexas que emergem de antigas tradições e mitologias. Vou pesquisar em todas as fontes possíveis para construir a história dela, da forma mais completa. Aqui está a história de Lilith, com introdução, desenvolvimento e conclusão. A sombra de Eva, a primeira mulher. Na vasta tapeçaria de mitos e lendas que formam o subconsciente da civilização ocidental, poucas figuras são tão enigmáticas e provocadoras quanto Lilith. Frequentemente rotulada como a amante de Adão, ou mais precisamente sua primeira esposa rebelde, ela representa a sombra da narrativa tradicional da criação. Enquanto Eva nasceu da costela de Adão, uma companheira subserviente, a história de Lilith fala de igualdade, rebelião e das consequências aterradoras de uma mulher que se recusa a ser subjugada. A sua jornada é uma metamorfose impressionante, de um demônio noturno temido nas antigas civilizações da Mesopotâmia a um poderoso ícone feminista de independência e força. Esta é a história não contada no Gênesis, uma crônica resgatada de textos antigos, folclore e do anseio humano por uma heroína que ousou dizer não. E se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe para continuar recebendo conteúdos como esse. Vamos ao vídeo agora. A evolução de um mito milenar. Origens mesopotâmicas. O demônio alado. Muito antes de ser associada a Adão, Lilith assombrava as noites da Suméria, Acádia e Babilônia. Seu nome está ligado a uma classe de demônios do vento conhecidos como Lilithu. Ela era vista como um espírito noturno, frequentemente alado, que atacava homens que dormiam sozinhos e representava um perigo mortal para mulheres grávidas e recém-nascidos. Textos cuneiformes e amuletos da época eram criados para proteger as pessoas de sua influência malévola. A famosa placa de Burney, c. 1800 a.C., é frequentemente associada a ela, retratando uma deusa nua, alada e com pés de coruja, ladeada por corujas e sobre leões. Na epopeia de Gilgamesh, um Lilithu habita uma árvore antes de ser expulso. Nessa fase inicial, Lilith era um símbolo do caos, da escuridão e dos perigos da noite. Uma força da natureza a ser temida e apaziguada. Breves menções no folclore judaico antigo. A figura de Lilith migrou para o folclore judaico. Embora ela não seja mencionada no livro do Gênesis, há uma única e controversa referência a Lilith na Bíblia hebraica, em Isaías 34:14. Em uma profecia sobre a desolação de Edom, o texto diz que Lilith, traduzida em algumas versões como criatura noturna ou coruja, ali repousará. No entanto, é no Talmud babilônico, compilado por volta de 500 d.C., que ela começa a ganhar uma personalidade mais definida. Ela é descrita como um demônio de cabelos longos e asas, uma súcubo que se aproveita de homens e gera filhos demoníacos a partir do sêmen derramado. Amuletos eram prescritos para proteger as crianças, especialmente meninos não circuncidados, de seu ataque. O alfabeto de Ben-Sira, a primeira esposa de Adão. É em um texto satírico e anônimo da Idade Média, o alfabeto de Ben-Sira, c. 700 mil d.C., que a história mais famosa de Lilith é contada em detalhes. Este texto, para preencher uma lacuna na narrativa bíblica, onde Gênesis 1 diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem, e Gênesis 2 descreve a criação de Eva a partir da costela de Adão, apresenta Lilith como a primeira mulher. Segundo Ben-Sira, Deus criou Adão e Lilith juntos, do mesmo pó. Eles imediatamente começaram a brigar. O conflito principal girava em torno da posição sexual. Adão exigia que ela ficasse por baixo, mas Lilith, sentindo-se igual a ele, recusou-se. Ela argumentou: "Por que devo deitar-me debaixo de ti? Eu também fui feita com pó e, portanto, sou tua igual." Quando Adão tentou forçá-la, Lilith, em um ato de fúria e desafio, pronunciou o nome inefável de Deus, adquiriu asas e voou para longe do jardim do Éden, exilando-se nas margens do Mar Vermelho. Deus enviou 3 anjos, Senói, San-Senói e Semangelof, para trazê-la de volta. Eles a encontraram e a ameaçaram, dizendo que se ela não retornasse, 100 de seus filhos demoníacos morreriam todos os dias. Lilith se recusou a voltar à submissão, e em vez disso, fez um juramento. Ela não atacaria crianças humanas que estivessem protegidas por um amuleto contendo os nomes dos 3 anjos. Assim, ela se consolidou como uma figura perigosa, a mãe de demônios, mas também como a primeira mulher a exigir sua independência. Cabala e Zohar, a Rainha das Sombras.
Nos textos místicos judaicos, como o Zohar, o principal texto da Cabala, a figura de Lilith se torna ainda mais complexa. Ela é elevada à posição de rainha dos demônios e consorte de Samael, frequentemente associado a Satanás. Juntos, eles governam o outro lado, Sitra Achra, o reino das trevas e das impurezas. Ela é a contraparte sombria de Shekinah, a presença feminina de Deus. Enquanto Shekinah é a mãe de Israel, Lilith é a mãe da iniquidade. Ela se torna a sedutora arquetípica, a rainha da noite que tenta os homens justos e busca destruir a santidade do casamento e da procriação, o ícone feminista. A partir do final do século XIX, com o romantismo e, mais tarde, com o surgimento do feminismo moderno, a figura de Lilith passou por uma reabilitação radical. Artistas e escritores pré-rafaelitas, como Dante Gabriel Rossetti, retrataram-na como uma beleza estonteante e perigosa. No entanto, foi no feminismo da segunda onda, nas décadas de 1960 e 1970, que Lilith foi totalmente ressignificada. Sua recusa em se submeter a Adão foi reinterpretada não como um ato de maldade, mas como uma declaração de independência e autonomia corporal. Ela se tornou um símbolo da mulher que não aceita um papel secundário, que luta por igualdade e que é punida e demonizada por uma sociedade patriarcal por sua audácia. A revista feminista judaica Lilith Magazine, fundada em 1976, é um exemplo claro dessa reapropriação. Lilith transformou-se em um arquétipo da mulher livre, selvagem e indomada, a personificação da energia feminina reprimida que se recusa a ser silenciada. O legado de uma rebelde. A jornada de Lilith, através dos milênios, é um testemunho poderoso de como os mitos evoluem para refletir as ansiedades, os valores e as aspirações da sociedade. Nascida do medo do escuro e do desconhecido, ela foi transformada em um demônio para personificar os perigos da sexualidade feminina descontrolada e da desobediência. Por séculos, seu nome foi um aviso sussurrado no escuro. Hoje, no entanto, a sua história ressoa de uma maneira completamente diferente. Lilith não é mais apenas a demônia da noite, mas a primeira rebelde, a primeira a lutar pela igualdade de gênero. Ela representa o preço que as mulheres muitas vezes pagam pela liberdade e a coragem necessária para abandonar um paraíso que exige sua submissão. Sua recusa em voltar ao Éden não é vista como uma falha, mas como um ato de autoafirmação. Ao escolher o exílio em vez da opressão, Lilith se tornou um símbolo duradouro e inspirador da mulher que define seu próprio valor, mesmo que isso signifique caminhar sozinha na escuridão, sob a luz de sua própria chama.